minha vida para grandes sinais e prodígios em nome de Jesus. Aplauda Ele, glória a Deus. Glória a Deus, pode sentar, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós começamos uma série de mensagens na quarta passada, hoje vamos continuar, vai ser incrível. Mateus 28, eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. E domingo agora a gente vai ter o clamor das causas impossíveis. Não esquece de trazer o seu pedido e chama mais alguém. Deus já começou a liberar causas que estavam paradas aí, hein, gente? Eu mesmo recebi uma resposta extraordinária essa semana. Domingo eu vou compartilhar um pouquinho aqui. O título da mensagem de hoje é Bênçãos extraordinárias ao que vencer. Bênçãos extraordinárias para quem, gente? Ao que vencer. Mateus 28, eu vou começar lendo o verso 16 e vou fazer essa leitura até de forma rápida, porque aqui é base, eu preguei sobre isso na quarta passada, depois você pega essa mensagem mais detalhada no nosso canal do YouTube, ela está disponível aí, mas eu quero ler com você porque serve de base para a gente iniciar hoje. Mateus 28, verso 16, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, ó. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quem dá a direção é Jesus, a gente tem que ir para onde Ele nos plantou. 17 diz assim, ó. E quando viram, adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Quarta passada eu terminei falando, nós temos que ser do time dos que adoram, não dos que duvidam. O verso 18 diz, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado quanto? Quanto, gente? Todo o poder, onde? No céu e na? Você consegue imaginar uma bagunça no céu? Então deixa Jesus exercer poder na tua vida, que a tua vida não vai mais ser bagunça. Na minha vida, que a minha vida não vai mais ser bagunça. Porque todo o poder foi dado a Ele, atribuído a Ele, entregue a Ele. O verso 19 diz, portanto ide, recebeu o poder, vá. Poder não é para ninguém ficar contando vantagem. Poder é para manifestar o reino de Deus na terra. Deus conta comigo e com você para manifestar o reino dele aqui. Ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e de quem mais? Do Espírito Santo. E o verso 20 ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Opa, peraí, ele recebeu todo o poder e está comigo, então eu estou andando com aquele que tem poder, todo o poder. Nos céus, para dizer, por exemplo, quando Jesus diz Lázaro vem para fora, os céus têm que dizer, devolve o Lázaro lá, porque Jesus está precisando dele na terra. Quando Jesus transfigura diante dos seus discípulos, Elias e Moisés também aparecem ali, o céu tem que enviar Elias e Moisés para lá. Presta atenção que quando a gente está se movendo debaixo do poder de Deus, os céus vão entregando para a gente. Que seja um tempo de céus abertos e os céus liberando sobre a vida daqueles que se movem sobre o ide de Jesus, para o lugar que Jesus mandou e debaixo da palavra, poder e autoridade do nome dEle. Nós vemos então Jesus falando de um poder que Ele recebeu. Mas que hora que Jesus está falando isso? Depois de ressuscitar. E aí Deus nos deu uma mensagem incrível, eu repito, você precisa assistir a mensagem de quarta passada, foi extraordinário. Por quê? Porque Paulo vai dizer, e eu vou ler com você bem rapidinho, põe para mim, 2 Coríntios capítulo 12, o verso 7 ao 10, pode colocar na NVT mesmo. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho onde? Na carne, um mensageiro de quem? De Satanás, para me atormentar e impedir qualquer o quê? Quem foi que deu esse espinho na carne para Paulo? Quem foi que deu? Deus. Deus. Não, pastor, misericórdia. Ei. Não, pastor, Paulo diz que é um mensageiro de Satanás. Mas quem deu foi Deus para que ele não se tornasse, para impedir qualquer. Tem lutas que Deus não vai tirar da nossa vida porque Ele sabe que na hora que Ele tirar a gente se perde.
Tem gente clamando por algumas respostas que ainda não vieram porque a gente não está preparado. Se a gente receber aquela resposta na hora, a gente se perde todinho. Quer um exemplo bem simples? Você já viu um jovem de 12, 13, 14, 12 ainda é criança, adolescente e tal, mas 14 anos que já quer dirigir? Mas dirigir não é, ele não quer aprender a dirigir, ele quer andar com o carro para lá e para cá. Vocês já viram? Eu era um. Aí um amigo meu, a gente pegava o carro escondido, eu falava assim, deixa que eu lavo a garagem de casa. Meu pai e a mãe deixavam eu lavar a garagem, então eu tirava o carro, punha de volta. Aí quando eles não estavam em casa, eu já comecei a dar a volta no quarteirão, e o quarteirão começou a ficar muito longe. O quarteirão começou a ir até o bairro vizinho. E ele falava assim, mas e se alguém ver? E minha avó morava em casa, uma das minhas avós. Ele falou assim, e uma hora a gente chegar e sua avó ver que ela ficava lá dentro, no quarto deitada e tal. Eu falei, ela vai falar, bonito, hein? E o dia a gente chegou, minha avó estava lá bem assim, bonito, hein? E o meu amigo, depois que minha avó entrou, começou a rir. Eu desesperado, falei, minha casa caiu, ele rindo. Falei, você está rindo, cara? Eu estou lascado, meu pai e mãe vão acabar comigo. Ele falou que ela falou do jeitinho que você falou, né? Bonito, hein? Você conhece tua avó. Falei, miserável. Eu me lasquei com meus pais e você está rindo que eu conheço a minha avó. Eu tinha capacidade física de dirigir o carro? Sim. Maturidade? Não. Tem coisa que a gente acha que está pronto, e Deus olha para a nossa imaturidade e diz, ainda não. Tem coisa que a gente fala, Deus me livra disso aqui. Ele fala, não. Porque na hora que a tua vida melhorar aqui, você me dá as costas. Você vai se perder. E eu não estou te mantendo cativo, eu estou te protegendo de você mesmo. Sabia que Deus precisa nos proteger mais do que... É de nós mesmos. Nosso grande problema não é... Irmãos, eu já preguei isso algumas vezes e repito. Certa vez eu estou fazendo a minha caminhadinha e orando. E eu comecei a repassar a minha vida, Elton, algumas lutas. E eu fui vendo que alguns BOs, eu não me meti, não foi porque eu fui santo, fui poderoso, fui ungido. Foi porque Deus me livrou. Porque eu estava doido para entrar no BO. Quem já percebeu que faz essas bobagens? Irmãos, comecei a recapitular, eu falei, Deus, estou fazendo uma conta aqui. Os maiores problemas da minha vida, quem resolveu foi o Senhor. O Senhor me livrou. Eu tive que lidar com alguns, mas os maiores, o Senhor me livrou antes, porque eu estava doido para fazer um estrago. Quem mais? E aí Deus falou, pois é, Rogério, seu grande inimigo não é o diabo, no poder e autoridade do nome de Jesus, ele está sujeito debaixo dos pés da gente. Seu grande inimigo não são as outras pessoas, porque eu sou Deus seu e delas. Sua grande guerra é interna, é dentro de você. Quem você é? Quem você ouve, olha isso aqui, quem você ouve quando está ouvindo a si mesmo? Quem você ouve quando está ouvindo a si mesmo? Arrogância? O orgulho? A prepotência? Ou não sei o quê? Às vezes a gente realiza alguns atendimentos, conversa com pessoas, e a gente precisa trazer à luz algo importante para nós. O Evangelho é maior do que a nossa cultura. Não é porque eu vim de uma cultura jóia. Se você acha que a tua cultura é maior que o Evangelho, você ainda não conheceu Cristo. Quando você conhecer Cristo, quando conhecer Cristo, a gente vai entender que a cultura do céu é infinitamente superior a qualquer cultura aqui da terra. E eu não estou falando mal de nenhuma cultura, apenas estou dizendo, não se compara com a glória que vai ser revelada. Paulo orou, Senhor, me livra. Não. Me livra. Não. Me livra, Senhor, por favor. Não. O verso 8. Em 3 ocasiões supliquei a quem? Ao Senhor que o removesse. E o 9 e o 10 vai dizer, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Olha para quem está do seu lado e diga, tudo que você precisa já está aí. A graça de Deus já está sobre você. Só que a gente acha que não é o bastante. Pastor, me prova. Eu provo na Bíblia. Jesus olha para os discípulos e diz, eu tenho compaixão da multidão. Tem mais gente chegando. Já estão comigo. Eles têm fome. Precisamos alimentar essa multidão. Qual que é a resposta?
que Filipe fala? Senhor, nem que a gente achasse os mercados aqui da vizinhança toda abertos, tá? E tivesse muito dinheiro. A gente não tinha dinheiro para alimentar toda essa multidão. Preguei. No culto da virada nós falamos sobre isso. No começo do ano falamos sobre isso. A Bíblia diz, Jesus estava perguntando para colocar Filipe à prova. Porque bem sabia o que ia fazer. Jesus já sabia o que ele ia fazer. A graça dele já estava no meio da multidão. A graça dele já estava sobre um jovem. Presta atenção, a graça de Jesus já estava sobre um jovem. O que faltava para aquela multidão já estava lá no meio. O que falta para a gente já está aqui. Quem tinha que vir essa noite para que esse culto fosse uma bênção já veio. Quem tinha que ser ativado em fé essa noite está aqui. Estava lá o menino. E Jesus sabia que estava lá, Elton. E Jesus lançou a palavra certinha. É isso aqui, ó. Só vão lá e descubram. Domingo eu comecei a falar, no próximo domingo continuo. Uma mulher perdeu uma dracma dentro de casa. Não adianta sair e perguntar se alguém tem uma dracma para arrumar, para cobrir aquela que foi perdida, aquela moeda, aquele talento, aquele valor. Está lá dentro. É só reorganizar a vida, é só colocar a casa em ordem, é só acender a luz, limpar, realinhar as coisas. Está cheio de gente que fica correndo que nem besta atrás de tudo que é movimento e não enxerga que já está dentro. Irmãos, alguém acha que Paulo gostou de ouvir do Senhor 3 vezes que Deus não ia remover o espinho? Você gosta de ouvir Deus falar assim, não vou te dar o que você está me pedindo agora? É desse jeito. Você gosta? Eu também não. Mas se eu tenho convicção que é Deus que está falando, amém. 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 Eu queria muito, Deus, eu queria muito. Mas o Senhor está dizendo que não. O Senhor sabe melhor do que eu. Então eu vou ficar com a tua graça. Paulo não recebeu tudo que ele pediu de Deus, mas ele recebeu mais do que ele precisava, ele recebeu a graça. Eu e você podemos não receber tudo que pedimos de Deus, mas nós vamos receber o principal, a graça de Deus e tudo aquilo que acompanha essa graça. Por quê? Porque através dessa graça, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor nessa graça, o poder de Deus é aperfeiçoado, fora da graça não. Como é que é isso? Na fraqueza de um garoto com 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, 20 mil pessoas aproximadamente. Não era uma grande rede de mercados que ia fornecer alimento. Era um garoto com 5 pães e 2 peixes que não alimentava nem os 12 discípulos de Jesus. Deus queria mostrar o poder dele a partir das coisas pequenas para realizar as grandes. E Deus é o mesmo, Ele continua procurando gente que esteja disponível para o poder dele a partir de coisas pequenas realizar coisas grandes. Deus criou o mundo e tudo que existe pela sua palavra, e todo dia Ele criava uma coisa nova. Por que Ele não criou tudo de uma vez só? Mostrando a fidelidade nas coisas pequenas leva a gente a obras completas e grandiosas. A fidelidade nas coisas pequenas, a fidelidade nos pequenos momentos, a fidelidade nas pequenas palavras, a fidelidade nas pequenas ações, a fidelidade nos pequenos momentos de aliança vão nos levar a grandes conquistas e realizações. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo de tal forma que Paulo não reclama mais nem de estar preso. Preso ele pregava para todo mundo. Não, pastor, ele queria ser solto, mas não se importava também estar preso. Me prova isso. Paulo, você recorreu a Roma, se você abrir mão desse seu recurso a Roma, agora eu te liberto aqui. Não, eu quero ser levado a Roma não. Mas Paulo, aqui eu já vou te libertar. Não retiro meu processo de jeito, vai até Roma. Eu não sei para quem que eu tenho que pregar daqui até Roma. Paulo não recuou. Ele disse, ainda que eu esteja preso, a palavra de Deus está livre. O poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza geográfica de Paulo. Elton, ele estava dentro de prisões geográficas. Então ele escreveu cartas que foram além da geografia e chegaram aqui em São Bernardo do Campo e em todos os lugares do mundo.
Olha como o poder de Deus se aperfeiçoa na fidelidade de pessoas que não são movidas pelo glamour, mas são movidas por fé, fidelidade, verdade, santidade, temor, aliança. Foi além do que ele imaginava. A graça de Deus sustentou Paulo quando ele precisou, e o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. Assim como o poder de Deus se aperfeiçoou quando Jesus no Getsemane ora dizendo: Pai, se for possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. O poder de Deus se aperfeiçoou ali. E Jesus foi até a cruz, e Jesus volta ressurreto e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Os nossos grandes desafios nos tornam maiores, porque se nós enfrentamos os grandes desafios e estamos aqui ainda, estamos de pé ainda, estamos firmes ainda, significa que nós nos tornamos, nós não éramos antes, o desafio era muito grande, mas depois de superá-lo, nós nos tornamos em Deus maiores do que aqueles desafios. Quem entende o que eu estou dizendo? Gente, isso é em tudo na vida. Ontem estava falando com um irmão, e aí ele aconselhando uma outra pessoa, um pastor que estava com a gente, falou: não, você precisa não sei o que e tal. Aí estava falando sobre fazer exercício. Não, você começa caminhando, aí corre um pouquinho. No começo, caminhar 1 quilômetro, correr 500 metros parece o fim do mundo. Depois você percebe que correr 500 metros é tranquilo. Daqui a pouco você percebe que correr 1 quilômetro é tranquilo. Daqui a pouco você percebe aquilo que era um grande desafio vai se tornando comum, porque você perseverou. Nós temos atletas aqui que podem provar isso. O que nunca... A Bia, o Jean falavam: não, nunca vou conseguir isso. Daqui a pouco olha e fala assim: não, isso aqui é pouco, eu não posso, tem que ser mais do que isso. Isso aqui não é o suficiente para onde eu quero chegar. É ou não é assim? O mesmo Paulo vai dizer: todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio, corram da maneira certa. O mesmo Paulo vai dizer: eu não luto como quem esmurra o vento, eu não estou combatendo como um cego, eu não estou combatendo de forma alienada. Eu estou combatendo o bom combate da fé, e quando terminar tudo eu vou guardar a fé, vou terminar minha carreira de cabeça erguida, vou receber a minha coroa. Quando Jesus diz aos discípulos: é-me dado todo o poder, Ele está dizendo: eu venci rejeição, eu venci abandono, eu venci a cruz, eu venci a dor, eu venci o pecado, eu venci a morte. Mas eu venci o que para mim era, sabe, era algo que eu não queria de jeito nenhum. Eu venci até um momento em que o Pai virou o rosto. A grande dor de Jesus foi saber que na cruz o Pai viraria o rosto. E Ele na cruz diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? No Getsemane ele começa a enxergar aquilo. No Getsemane ele já projeta o momento em que os nossos pecados serão colocados sobre ele na cruz, e o Pai vai ter que virar o rosto, e ele vai ter que lidar com aquilo como nós teríamos que lidar, um castigo que era nosso. E Jesus diz: agora é me dado o poder para vencer até aquele momento, até que a presença do Pai volte. Por um momento a presença do Pai se ausentou do Filho, mas a presença voltou. O que eu estou querendo dizer? As lutas, desafios, inseguranças, dores, aflições não são para sempre. Permaneça na presença de Deus, para você poder dizer: eu também recebi todo o poder no céu e na terra. Primeiro na terra, o poder que Jesus liberou, e depois no céu, o poder que nós vamos ver, se der tempo hoje. Tem 3 bênçãos extraordinárias que são para o céu. Começa na terra, mas completa no céu. Extraordinárias. Então, o primeiro tópico, eu quero enfatizar algo com você. Presta atenção nisso aqui, ó. O poder que o Pai deu ao Filho foi aperfeiçoado onde? Nos desafios. E ele fez o quê? Venceu. Em Atos capítulo 1, no verso 7, na NVT mesmo, verso 7 até o 11, está escrito assim, Atos 1, 7. Cadê? Vamos lá. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. O 8 está escrito assim, ó: vocês receberão o que, gente? Poder, quando o Espírito Santo fizer o que? Descer sobre vocês, e serão minhas
testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Diga comigo: receber poder para ser testemunha. Diga: não para me achar melhor que os outros. Eu vim aqui para testemunhar que Deus pode mudar a tua vida. Eu não vim aqui para dizer que eu sou melhor do que você. Eu vim aqui para dizer que o perdão de Deus está disponível. Eu não vim aqui para dizer que você é um pecador miserável e está lascado. É diferente. Pastor, mas aquela pessoa está num pecado terrível. Se você receber o poder e entender o que esse poder é na tua vida, você não vai chegar dizendo: miserável, você é pecado. Você vai dizer: Elisângela, você pode ser livre disso. Deus quer te fazer livre disso. Deus tem uma vida linda para você e o melhor de tudo, a vida eterna. Você precisa se livrar disso e Deus quer te libertar disso. Quem entende a diferença? Testemunha, não acusador. Testemunha, não acusador. Testemunha, não juiz. Interessante que ele não diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão meus pequenos juízes aí na terra. Ainda que tenhamos capacidade de julgar, mas é interessante que a Bíblia diz para julgarmos frutos. Toda árvore será conhecida pelos seus. Então eu julgo os frutos do Elton e digo: esses frutos não condizem com o servo de Deus. Meu irmão, você foi criado para ser um servo de Deus. Estou testemunhando. Mas os frutos não são condizentes. Vem comigo, eu quero te ajudar. Deus tem uma nova vida para você. Eu pude julgar? Sim. Mas julgar para ser testemunha. Julguei os frutos. Vi que a árvore está caindo. Fui lá e testemunhei: árvore, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, ao jorrar a vida de Deus na sua raiz, árvore, aí no seu coração, essa palavra, esse testemunho que eu estou dando, você pode reviver e dar fruto como uma planta nova. Quem entende a diferença? Nós não fomos feitos juízes para dar sentença em ninguém. Nós recebemos capacidade de julgar para testemunhar Cristo para quem está se perdendo e para fortalecer a fé daqueles que estão avançando. Quem entende a diferença entre as coisas? Então não é nem sobre não julgueis, aquela coisa do dóizinha, mimi. Não é nada disso. E também não é sobre pegarmos a caneta, o martelinho do juiz e batermos sentença em todo mundo. Não. É sobre entendermos o equilíbrio. Sim, eu posso julgar frutos para identificar, primeiro, o que eu devo seguir e o que eu não devo seguir. Segundo, levantar um alerta para quem precisa, como testemunha, não como juiz. É diferente ou não é? Chegar e alertar alguém: irmão, com muito amor. Se continuar assim, irmão, a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz tal coisa. Deus te ama, Deus quer te livrar disso aí. Deus tem uma vida muito melhor para você. Estou dando testemunho. Jesus nos deu autoridade e poder. Vocês vão receber poder do Espírito Santo quando Ele descer. Vocês vão ser testemunho em toda parte. Jerusalém, Judéia, Samaria, nos lugares mais distantes da terra. O reino de Deus não é um reino de bagunça. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Quem não tem bom testemunho na sua Jerusalém e quer ficar fazendo um monte de coisa para fora, está fora da palavra. Primeiro seja bom testemunha. Tenha um bom testemunho dentro da sua Jerusalém. Sabe aquela coisa, aquela brincadeirinha dos filhos? Os jovens querem revolucionar o mundo, mas não arrumam nem o quarto. Começa revolucionando o seu quarto. Tudo que é lugar, a pessoa é uma benção, mas dentro da igreja não é nada. Uai, todo lugar é uma benção, dentro da casa não, no trabalho não. Peraí, primeiro é onde Deus me inseriu, é de dentro para fora, eu tenho que florescer. O verso 9 vai dizer assim, ó: depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. E o 10 ainda diz: continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E o 11 diz: e disseram: homens da Galileia, porque estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês voltará do mesmo modo que viram subir. Em outras palavras, quando Ele voltar, vocês estão fazendo o que Ele disse? A gente às vezes fica tão atordoado que a gente fala: o que foi que Ele disse mesmo? Mandou ser testemunha dele. Então recebeu o Espírito Santo, recebeu o poder, recebeu a palavra, vai testemunhar Cristo. E fica tranquilo. Eu lembro uma vez que o meu pastor, estavam vários pastores reunidos assim, e ele foi fazer uma brincadeira. Ele falou: fulano de tal, ainda bem que não foi para mim que ele perguntou, que eu não sei o que eu ia responder. Fulano de tal,
que tem que ser macho para andar perto. Que você sabe que às vezes você vai receber umas perguntas, mas você vai aprender o que o outro não aprende. Vai crescer o que o outro não cresce. Quem não quer crescer anda longe. Quem quer crescer cola e aprende. Fulano de tal, se você soubesse que Jesus ia voltar daqui uma semana, o que você faria? Ele, pastor, eu ia para uma praia, assim, um lugar bem tranquilo, ia ficar ali orando, adorando a Deus. Ele falou, infeliz, por isso que o povo lá está tudo sofrendo. Pastor, mas eu ia ficar lá, longe do pecado, longe de qualquer coisa errada, só adorando a Deus. Não, meu irmão, pastor, o que eu tinha que fazer? Você tinha que correr, você testemunha para todo mundo que você pudesse. O problema é que às vezes a gente está pensando em encontrar uma zona de conforto. E o nosso conforto vai vir através do nosso testemunho. Não tem coisa que nos deixa mais felizes do que ser úteis para o reino. Talvez você não tenha nem percebido isso, mas quando você é útil para o reino, dá uma sensação, a gente se sente renovado, forte, animado, feliz, cheio de projeto. De resto, quando a gente está pensando só em nós mesmos, irmão, dá uma nhaca, dá um desânimo, dá um negócio ruim. Quem já percebeu isso? Mas quando a gente está sendo bênção na vida de alguém, aquilo até encoraja, renova as nossas forças. A gente precisa avançar e se mover dentro dessa visão. Põe o segundo tópico para mim, por favor, porque eu quero entrar em coisa nova hoje com vocês. Já estou falando de coisa nova, mas o Filho compartilhou esse poder com quem? Conosco, através de quem? Do Espírito Santo. Para quê? Para vencermos e sermos testemunhas. Vocês também vão receber o poder. Qual? O que o Filho conquistou. Porque em Cristo somos co-irmãos. Recebemos o mesmo poder dele. Mas a esses que vencem, recebemos poder para o que mesmo? Para o que mesmo? Vencer e ser mais o que? A esses que vencem e são testemunhas, presta bem atenção, tem mais um poder liberado, dentre vários. Tem algumas bênçãos extraordinárias sendo liberadas. Quer ouvir algumas? Apocalipse 2, vamos lá. Gente, isso aqui é incrível. É incrível. E eu não abro mão de pregar a verdade. Não abro. Nem por sucesso, por dinheiro, por qualquer outra coisa. A gente precisa pregar a verdade, amém? Apocalipse 2. Eu vou ler na NVT mesmo. Verso 17, está escrito assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que quem? O que o Espírito diz às igrejas. Ao que? Vitorioso. Darei do que? Qual maná? Escondido. Que mais? Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome, o que? Novo, que ninguém conhece a não ser aquele que o... O que isso significa, pastor? Fala aí para mim, alguém me ajuda? Hã? O que isso significa? Ao que vencer, darei primeira coisa que ele vai dar é o que mesmo? O que significa? O que é o maná? Ou o que era o maná? Pão do céu. O que mais? Que provisão. Está quase, está vindo. Pão do céu, provisão. Até hoje cai o maná lá no deserto, não cai? Hã? O povo hebreu continua. Agora o povo de Israel continua recebendo. Claro que eles não estão mais lá no deserto, mas continuam recebendo o maná de Deus. Por quê? Provisão do céu para um momento específico. Diga comigo, provisão do céu para um momento específico. Diga, não é tudo igual. Não é. Não é tudo. Você vai quarta? Não, por quê? É igual a outra quarta. Não sei que Deus você serve, você virou um religioso. Por isso não entende, não vem. Mas domingo? Não, por quê? É igual ao outro domingo. Não.
Você vai orar hoje? Eu já orei ontem. Oração é tudo igual, a gente ora todo dia, é tudo igual. Não. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Assim na terra, aqui na terra como ela é feita no. Aí agora diz, o pão da semana, do mês. Deus dá um carrinho para a gente, manda a gente no mercado, faz a despesa do mês e fica em casa, não é isso? Por que Jesus na oração do Pai Nosso já não faz a despesa do mês? O pão nosso de cada mês. Porque o Pai espera os filhos para relacionamento todo dia. Eu vou dizer de novo, porque Jesus na oração do Pai Nosso não ensina a orar por provisão para o mês inteiro? Porque o Pai espera relacionamento com os filhos todos os dias. Quem é que é casado? Cônjuge espera relacionamento todos os dias. Eu não estou falando de vida íntima todo dia, mas tem que ter, né, também. Mas quando é casadinho assim de novo com a Vitinha Elô, aí é outra história. É quase todo dia, não vou todo dia. Aí tem uns aí quando a gente tem umas turmas de casado para sempre que mente, faz todo dia. Casal todo dia, se vocês estiverem assistindo, um beijo, amo vocês. Gente, o pão nosso de cada dia, todo dia, maná, alimento do céu, provisão do céu, para momentos específicos, para todos os dias, vinha o alimento, exceto o sábado, que eles guardavam. Só que depois que eles entraram na terra prometida, continuou caindo o maná do céu. Por quê? Porque ali eles estão acessando a terra da colheita. A provisão vem até eu colher, depois vem a colheita. Presta atenção, eu quero a bênção de Deus na provisão até que chegue minha colheita, mas quando vier a minha colheita, eu quero a bênção de Deus sobre a minha colheita, para que a minha colheita seja extraordinária. Em outras palavras, até que eu colha aquilo que eu plantei, eu vou viver debaixo da provisão de Deus. E quando eu for colher aquilo que eu plantei em Deus, eu vou colher na medida de Deus. Em outras palavras, Deus cuida do processo todo. Ele está presente todo o tempo. Não, eu vou dizer de novo, Deus está presente em todo o tempo. Não, pastor, eu comecei um negócio novo, comecei algo novo, sabe, e ainda não estou colhendo e vai demorar para colher. Fica tranquilo, vai ter maná até começar a liberar a tua colheita. A hora que liberar a sua colheita, aí vem a sua colheita com a benção de acordo com o que você plantou. Tem gente indignado, fica de beicinho, forma rebelião, vai para lá, vai para cá, porque vive plantando coisa ruim. Colheita, gente, não tem a ver com o que a gente faz na frente dos outros. Por quê? A terra produz, é lá dentro. Se a semente foi boa, a árvore vai ser boa, mas se a semente foi ruim, você mostrou a semente boa para todo mundo, e na hora de plantar, plantou a ruim, quando vier o fruto vai te denunciar, vai me denunciar. Tem gente que tem prazo de validade, porque a hora que os frutos aparecem, denuncia o caráter duplo. É duro isso. Mas aí a gente vê em Apocalipse vai ter pelo menos 7 bênçãos. Quantas que eu falei? Aos vitoriosos, ao que vencer. Eu vou falar de forma resumida e rápida hoje aqui só de 3, ou vou falar de 1, 2, quantas der tempo, tá? Primeiro, ao vitorioso darei do que mesmo? O que significa esse maná? Já entendemos que é provisão do céu para um momento específico. Só que é interessante que nessa conversa, eu vou usar um termo aqui, Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra, o Filho de Deus e tal, mas Jesus com João, na ilha de Patmos, nessa visão de João, do Apocalipse, fala não apenas o maná, Beto, fala o maná escondido. Maná o que, gente? Porque tem provisão para coisas que ninguém sabe, mas que eu e você oramos, que clamamos, que choramos, que necessitamos lá no mais íntimo da nossa alma. Ei, presta atenção que eu estou dizendo, que está vindo provisão do céu para as necessidades íntimas, que ninguém mais sabe, só você e Deus, é um maná escondido. Quem veio hoje está sendo tocado. Não é um maná qualquer, é um maná escondido.
é para o íntimo, é para o particular, é para o secreto. É para aquela angústia, aflição da sua alma, que você nem teve coragem nunca nem de compartilhar com ninguém, mas Deus viu e disse: filha, filho, eu tenho provisão para você desse íntimo. Isso que você orou e não conseguiu nem falar, você só chorou, você falou em línguas, você falou em mistério, mas eu ouvi a tua alma, e agora o maná escondido é teu. O maná da intimidade. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. O que vencer? Quem vence e testemunha desfruta de várias promessas aqui e onde? Na eternidade. Próximo, pode colocar já, por favor. Maná escondido, alimento para o momento, resposta às nossas o quê? Necessidades. Alguém tem necessidades íntimas aí? Deus tem resposta hoje aqui para você. Eu estava conversando com uma pessoa no final de fevereiro, e ali Deus já estava tratando sobre alguns temas desse ano. E eu perguntei para essa pessoa: qual o seu nível de confiança com as pessoas? É assim, assim, quais pessoas você mais confia? E tal, e tal. E aí quando falei: me fala o quanto você confia nessa pessoa aqui. Muito? Não, me fala em percentual. Aí a pessoa falou uns 80%. Eu falei: o que falta para você confiar 100% nessa pessoa? Falou: não, porque 100% eu só confio em Deus, eu só consigo me abrir com Deus. Mas com essa pessoa, 80% da minha vida, eu abro tudo. Agora os outros 20% são coisas. Falei: eu sei. A gente pode dividir um percentual, isso é chutado, tá? Não foi calculado, nada disso. Não existe uma régua, um padrão. Você viu só, 80%, tem de 10 coisas, você tem que contar 8, você escondeu 3 essa semana, você está me devendo 10% de informação. Não é sobre isso, é só uma ideia. Todos nós temos alguma coisa que a gente não tem coragem de falar com ninguém. Ninguém. Quem já teve coisa na vida não teve coragem de falar com ninguém, só Jesus. Pastor, eu não tenho nem coragem de levantar a mão e reconhecer. Você acabou de me provar que também. Todos nós. Não, pastor, eu falo tudo com todo mundo. Não dá. Tem coisa que é lá no íntimo. A Bíblia diz que Deus ouve até os gemidos inexprimíveis da nossa alma, aqueles que a gente não consegue nem expressar. Tamanha profundidade. Aí sabe o que Deus está dizendo? Fica firme. Recebe o poder, recebe o poder, recebe o poder. O poder eu coloquei no meu filho deixou ele se aperfeiçoar mesmo nos dias de fraqueza. Ele avançou, agora ele liberou poder para vocês através do Espírito Santo, e vocês também vão vencer. E vencendo, vocês vão receber um maná escondido, vocês vão receber um alimento íntimo, vocês vão receber provisão íntima, provisão até para as dores da sua alma que você nunca teve coragem de falar com ninguém. Traumas, bloqueios, medos, angústias, inquietações, ansiedades, coisa que você não tem coragem de falar com ninguém, que você tem medo que aconteça com você. Deus está tratando e trazendo provisão para essas coisas. Provisão. Eu tenho medo até de falar, eu tenho medo que isso, sei o que. Gente, fala na saúde física. O homem morre de medo de broxar. Fala a verdade, irmão, português, claro. O homem morre de medo, você está com impotência. Não, jamais. Eu tomei um negocinho ali só para ficar melhor. Está morrendo de medo. E não tem coragem de falar com ninguém. Não fala com os amigos, não fala com a mulher, fala com ninguém. Peguei um exemplo assim, sabe? Que uns riram, outros ficaram vermelhos. Mas que é verdade. É ou não é, gente? Ou é comum os homens chegarem e falar assim: ixi, tô mal, hein? Tô meio fraco. Tem ovo de pato aí? Irmãos, não é comum não. Homem fala isso brincando. E muitos na brincadeira aproveitam para pegar as receitas. Eu já vi vários. O que você faz? Fulano, eu sei que você tem umas receitas aí. Na verdade, ele que quer. Ei, ninguém quer reconhecer que está com o casamento em crise. Ninguém quer reconhecer que está errando. Ninguém quer reconhecer que está vivendo uma vida dupla, que mentiu, a culpa foi minha, quem errou fui eu. Estou me dando mal na vida porque eu plantei errado. Ninguém quer reconhecer. Ninguém quer reconhecer que foi mandado embora porque não produziu como deveria, porque foi relapso no trabalho.
porque foi duro de lidar no trabalho. Ninguém quer reconhecer. Professores, tem algum professor aqui hoje? Professora, irmã Ana. Os professores, aí Eliseides. Papai, todo mundo está reclamando daquela professora. A igreja dá uma experiência para a gente, fala assim, quem que é todo mundo? Me dê número e nomes. Número é quantas pessoas, e me fale os nomes para eu saber o nível. Fulano, fulano e fulano. Você falou aí é uma quadrilha, quem mais? Não, porque tem nome que fala que está reclamando, eu falo, graças a Deus, então o professor é bom, hein? Porque se esses três gostaram do professor, significa que a coisa está bagunçada. Gente, eu não era de Jesus, eu gostava da professora que ia para o bar e para a balada com a gente. Tinha uma professora que ia para o bar e para a balada com a gente, queria pegar nós, os garotão, na época do colegial. Eu estava no mundão perdidão, gostava daquela professora, falei, vou tirar nota fácil. Agora, os bons alunos gostavam da professora que passava matéria, para prepará-los para um vestibular e para um futuro, quem entende? Alguém já disse, né? Tem gente que gosta do olho, outro gosta da remela. Tem gente que gosta da lambança, gosta de estar na conversa ruim, na mesa ruim, na rebelião, só sabe falar o que não presta. Mas tem gente que diz assim, ainda que venha me doer, eu quero a verdade. Ainda que venha me custar, eu quero crescer. Ainda que seja duro, ainda que eu tenha que passar um processo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Quando eu estiver fraco, eu vou dizer, Senhor, me fortalece. Eu não vou fugir. Então vai ter maná escondido para você. Tem maná escondido para quem não foge. Tem provisão para as necessidades mais íntimas. Segundo, depois do maná, qual que era? Vocês lembram? Eu vou jogar em vocês, hein? Eu esqueci a pedra. Está com você? Que eu falei que eu ia jogar, ué. Esqueci. O que significa essa pedra branca? Essa pedra branca tem alguns significados. Paz, conquista. Um rei vencia algo, ele ficava com a pedra branca. Em juízo, em o quê? Quando alguém era considerado puro, inocente, era colocado uma pedra branca. É Deus dizendo, ao que vencer, ele será revestido de pureza, de vitória, será inocentado, ele estará triunfando até diante dos juízos. Essa semana eu já recebi um juízo favorável. Tem uma ação de 1 ano e pouco atrás. Eu entrei e fiquei nada, não sei o que. Falei com uma pessoa, a pessoa falou assim, acho que não dá não, é difícil e tal. Aí eu falei, deixa eu falar com um especialista na área, porque tem gente que gosta de ouvir palpiteiro e gente de opinião. Gente do mesmo nível, e eu não estou falando aqui gente de competição. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou médico. Aí você vem me perguntar sobre dor no joelho, porque eu operei o joelho. Eu vou te falar sobre a dor no joelho, mas quem é especialista, sou eu ou o médico? Bacana. Você vem me pedir oração, eu oro pelo teu joelho e creio que Deus cura, amém? Agora você vai falar do quadro clínico, é com quem? Eu ou o médico? Então, tem gente que quer se aconselhar com gente que não é autoridade, que não tem a unção para tratar daquilo. E se quebra todo. Cheguei e ouvi era advogado, só que não era especialista na área que eu precisava. Não tem jeito. Falei com outro, me cobrou lá, não lembro se foi 2 mil, 3 mil, sei lá. Vai perder esse dinheiro. Falei, é um especialista. Ele falou que tem grande chance. Todas as pessoas que indicaram falaram, é ponta firme, vai, porque não sei o quê. Aí ele falou, eu tenho boas notícias. O quê? Realmente tudo que você... Aí graças a Deus eu guardei todas as provas. Louvado seja Deus pelo bendito print e 1 tera de memória no celular, que eu guardo tudo que eu posso. Falou, você mandou tudo mastigadinho, ficou fácil o processo. Já provamos, o juiz viu que você está certo, já te deu favorável, eles vão ter que fazer tal coisa, e ainda você vai receber uma indenização. Aí beleza, feliz, desliguei, ligou de novo. Falei assim, a coisa melhor, vem mais uma notícia boa, irmão, eu sou positivo. Oi, ele falou, te falar uma coisa que se te falar. Falei, o quê? É capaz que eles vão recorrer. Falei, eu já imaginava. Então assim, você não conta com isso agora não, vai demorar um pouco aí, tá? Falei, tá bom, mas vai vir. O que há de vir virá e não tardará. Mas se eu paro na primeira opinião de quem não é especialista e autoridade no assunto, era um prejuízo grande que eu ia tomar, grande. Fui livre do prejuízo e ainda vou receber uma indenização. Uma coisa que é justa. E vou falar, irmãos, não sou de ficar entrando
Eu tentei resolver numa boa. Não, por favor, resolve aí. Não, aqui na hora. Não. Tá bom. Se tem que ser desse jeito, seja desse jeito. Acabou. Põe aí o segundo, põe aí para mim a pedra branca. Pedra branca fala de pureza, inocentados através de Jesus. Pela graça, eu e você somos assim. É tempo de vereditos favoráveis, é tempo de sentenças favoráveis em nome de Jesus. Receba a tua pedra branca. E o terceiro, alguém lembra? Me fala para eu poder aprender. Não, eu só sei Beatriz. Fala o... Deixa, gente. Depois dessa, né, pastor Antônio? Novo? O que é um novo nome? Ah, pastor, eu estou precisando porque o meu está queimado na praça. Eu estou com o nome sujo, pastor. Não é para malandro da golpe. Um novo nome fala de uma nova oportunidade. É a hora de recomeçar. Deus tem novas oportunidades. Deus tem recomeço. Deus tem nova chance para mim e para você, gente. Coloca aí para mim, por favor. Novo nome, oportunidade de recomeçar e ainda de ir além, até onde outros não foram. Que eu e você venhamos vencer debaixo do poder de Deus e ir além para manifestar a glória de Deus na terra através das bênçãos extraordinárias de Jesus. Quem crê diz, pode aplaudir porque Ele merece. Pode aplaudir. Pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo.